Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos encerrar o assunto das interações intermoleculares, estudando uma interação que ocorre entre moléculas polares e moléculas apolares. Esse tipo de interação é chamada dipolo induzido. Este tipo de interação vai explicar para você como é que os peixinhos e os outros animais aquáticos respiram dentro d'água. Não só animais, as plantas também respiram dentro d'água. Como é que isso é possível? Da onde vem o oxigênio que eles respiram? Bem, é claro que o oxigênio que eles respiram está dissolvido na água. Acontece que o oxigênio é uma molécula apolar, né, do tipo O2, uma molécula, uma substância simples, toda substância simples é apolar. Ora, se é apolar, então como se dissolve dentro d'água, que é polar? Pois bem, nós vamos entender através do estudo desse tipo de interação. Então vamos lá, nós já vimos como é que acontece a indução de uma polaridade, né? Então vamos analisar aqui a molécula de oxigênio. O oxigênio está na atmosfera, tá certo? E as moléculas de gases da atmosfera estão em movimento, né? Estão em movimento. E neste movimento, moléculas de oxigênio acabam entrando na água, dos oceanos, dos rios, de lagos e etc, tá certo? Tá? O vento também faz isso. As ondas do mar, por exemplo, englobam parte da atmosfera e joga dentro da água, tá? Quando o gás oxigênio, por exemplo, entra em contato com a água, o que acontece? As moléculas de água, imagine que esta região da molécula de água que é negativa, que é o lado do oxigênio, se aproxima de uma molécula do oxigênio. Aqui está mostrando os elétrons na molécula de oxigênio, né? Distribuídos uniformemente entre os dois átomos de oxigênio, tá bom? Aqui tem um átomo de oxigênio, aqui tem outro, eles estão então compartilhando esse par de elétrons aí, né? Dois pares de elétrons, para ser mais preciso. Então o que acontece? Quando a molécula de água se aproxima desta molécula de oxigênio, os elétrons deste oxigênio aqui, as cargas negativas, esse oxigênio é rico em elétrons, repelem os elétrons da molécula de oxigênio. De tal maneira que nós vamos ter uma situação parecida com esta, né? Então, os elétrons da molécula de água afastam os elétrons da molécula de oxigênio, né? Então, aqui você tem um deslocamento da nuvem eletrônica, de tal forma que o lado da nuvem mais gordinho aqui significa que tem mais elétrons, portanto, fica negativo. E o lado da molécula que fica mais magrinho aqui, nessa representação, fica positivo, por causa dos núcleos, né, que ficam com menos elétrons em redor de si. Então veja que nesta condição, a molécula de oxigênio, ela acaba ficando polar instantaneamente, induzida pelos elétrons da molécula de água. Tá? Então, essa formação do dipolo induzido, ele é induzido por quem? Pelos elétrons da molécula que se aproxima dele, tá? Então, os elétrons, eles estão livres ao redor da molécula para se deslocarem, né? E elétron não gosta de elétron, porque elétron é negativo e quando se aproxima elétrons de elétrons, eles se repelem. Então, os elétrons da molécula de água, aqui dessa região do oxigênio, repelem os elétrons da molécula de oxigênio, deslocando eles, deixando ele assim em desequilíbrio, né? De tal forma que um lado fica negativo e o outro fica positivo. Quando as moléculas de oxigênio estão nessa configuração, há entre elas e a molécula de água uma atração chamada dipolo-dipolo, que no caso é a molécula de água, dipolo induzido, tá? Dipolo induzido. O dipolo é a água, né? O dipolo é a água e a molécula de oxigênio seria o dipolo induzido. Vai acontecer uma atração responsável pela dissolução, né, do oxigênio no meio aquoso. E esta interação ela é muito importante, né? Porque o que acontece? Vai propiciar que o oxigênio permaneça dentro da água.
para que os animais aquáticos, para que as plantas possam usar esse oxigênio, tá bom? Existe uma solubilidade do oxigênio. Essa solubilidade, ela depende, claro que depende da temperatura e depende da pressão, por isso aqui é ao nível do mar, né? Depende da pressão, por quê? Porque aonde tem maior pressão, tem mais gás, né? E essa pressão empurra esses gases para dentro da água, tá? Considerando um lago, ou considerando um rio, ou considerando o oceano, tá certo? Claro que a solubilidade dos gases depende da temperatura. Quando a água está mais fria, dá para colocar mais oxigênio, né? Quando a água esquenta, o oxigênio sai, né? Então, ao nível do mar, 25 graus, 8,6 miligramas de oxigênio existem dissolvidos em cada litro de água, né? Olha que bacana. Aí, em cada litro de água existem, ao nível do mar, né? Pressão de uma atmosfera, e a 25 graus, 8,6 miligramas de gás oxigênio dissolvido, tá? Muito bem. A solubilidade de oxigênio em água, ao nível do mar, é essa daqui, tá bom? Quais as fontes do oxigênio, desse oxigênio que existe na água? Primeira fonte, evidentemente, a atmosfera. 21% do oxigênio do nosso planeta está da nossa atmosfera. 21% é oxigênio, né? E esse oxigênio da atmosfera acaba penetrando na água, por exemplo, na água do mar, tá certo? Outra coisa, na água do mar, assim como dos rios e lagos, existem seres fotossintetizantes, existem plantas, existem fitoplâncton, né? Que realizam a fotossíntese. E na fotossíntese, a produção de oxigênio, né? A produção de oxigênio. Então, grande parte do oxigênio dissolvido na água e também do oxigênio atmosférico vem da fotossíntese realizada dentro da água, pelos os vegetais, pelas algas, pelo fitoplâncton, de uma forma geral também, né? Bom, do que depende então essa solubilidade? Bem, depende da pressão atmosférica local, né? Então, se eu estou com um lago ao nível do mar, eu tenho mais oxigênio do que um lago ou de um rio em altitudes elevadas, né? Em altitudes elevadas eu vou ter menos oxigênio dissolvido, porque eu vou ter menos oxigênio também na atmosfera, né? Depende da temperatura, né? Então, temperaturas mais elevadas diminui a solubilidade desses gases dentro d'água também, né? E da atividade biológica, da fotossíntese. Quanto mais seres fotossintetizantes eu tiver dentro da água, mais oxigênio eu vou ter. Outra coisa importante é que existem águas poluídas que vão ter lá dentro dessa água muitos micro-organismos que consomem oxigênio, né? Consomem oxigênio. Então você tem, por exemplo, num rio, aqui em São Paulo existe um rio chamado Rio Tietê, né? É o rio poluído, ela que corta a cidade de São Paulo quase inteira, né? É um rio sujo, né? Ali tem pouco oxigênio lá dentro. Então não tem peixe. Por que não tem peixe? Porque não tem oxigênio. Não tem uma alga lá dentro. Por que não tem? Porque não tem oxigênio. E por que não tem oxigênio? Porque os micróbios, as bactérias, eles, ao decomporem a matéria orgânica que sai dos esgotos, principalmente, para o rio, ao fazerem a decomposição desse material, eles consomem todo o oxigênio. Consomem todo o oxigênio. Não sobra oxigênio para mais nada. Então, a quantidade de oxigênio dentro da água vai depender, então, dessa atividade biológica lá dentro. Tá certo? Tá bom? Muito bem. Então, a gente tem aqui, por exemplo, as propriedades que decorrem das ligações intermoleculares. Só para fechar o assunto, o estado físico das substâncias depende dessa atração entre as partículas, né? Nós já escutamos isso. A solubilidade depende, portanto, da atração entre as partículas. Existe quanto as polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, mas os compostos iônicos, embora sejam polares, depende também a solubilidade da força de atração, né? Entre essas partículas iônicas, né? Quando a força de atração entre elas é muito alta, elas não conseguem ser dissolvidas, né? Muito bem.
temperatura de fusão e ebulição, porque na ebulição você tem que romper essas ligações para que a substância possa evaporar, né? Se estas substâncias são fortemente atraídas umas às outras, então você não consegue separá-las com facilidade, tem que ter muita temperatura, né? Então a temperatura de fusão e ebulição depende também, porque quando você funde, quando você evapora, você está afastando, separando essas partículas. Então, para separá-las, vai depender da força com que elas estão unidas. Se elas estiverem fortemente unidas, é mais difícil separar, ok? Muito bem. A viscosidade, então você também depende disso. Quanto maior a atração entre elas, maior vai ser a viscosidade, né? E a pressão máxima de vapor, né? Que diminui à medida que aumenta a atração entre elas. A pressão máxima de vapor você vai estudar mais na frente quando estudar propriedades coligativas das soluções, tá bom? Então assim a gente encerra este assunto. Nós queremos deixar aqui o nosso abraço, nossa gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui. Esperamos que você deixe aí o seu like, se inscreva no canal e um grande abraço para você. Até o próximo.